muita gente, né, querida chegando de vários lugares, de várias instituições, de vários níveis de formação. Primeiro, uma boa tarde, né? Um desejo de boas-vindas para todo mundo. Acho que todos nós estamos nessa experiência, né? Remota, né? Aprendendo, né? E tentando extrair dessa experiência o que ela pode ter de melhor para todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Que a gente possa ter uma tarde bastante proveitosa de reflexão sobre uma questão que me parece, né, muito importante, que é pensar os processos de emancipação política ou de independência, tá? E poder incluir nessa reflexão a temática da educação, da instrução, da formação das populações, que esse é o objetivo principal, né, deste colóquio. E o que ele nos reuniu, né? Inicialmente, nós tínhamos uma proposta, né, de executar essa discussão em dois tempos, em dois momentos. O primeiro dele nós fizemos de forma concentrada entre os dias 11 e 13 de março de 2020, que parece não querer acabar, né? E conseguimos realizar, naquele momento, essa etapa presencialmente. Então, nós fizemos esse primeiro encontro, na primeira parte do nosso colóquio, de modo presencial, no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele se deu de modo combinado a uma exposição, quem esteve lá, né, pôde acompanhar isso, a uma exposição de livros e também a uma intervenção, né, por conta de um grupo, né, que nasceu na Escola de Teatro Martins Pena. Então é isso, sem mais, obrigadíssimo, né, a todos vocês, e aí um desejo de uma boa tarde de trabalho conjuntamente. Tá? Então, Aline, por favor. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Que bom a gente poder retomar essa segunda etapa desse nosso evento tão importante para discutir essa temática que tem se colocado agora, né, no cenário de discussão, na historiografia geral, na historiografia da educação, por conta da aproximação com o bicentenário, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa também travar esse debate, sobretudo referente aos assuntos da educação, né? 70 pessoas, né, aqui no evento nesse momento. A Priscila também está aqui, ela também está na coordenação como editora dessa coluna, ela é doutoranda da UFMG, o próprio Luciano também, a Cíntia Almeida, que é professora da UES, que também da Faculdade de Educação, também está com a gente na editoria dessa coluna, e vamos lançar os primeiros textos, né? Todos estão convidados também, inclusive, será uma coluna aberta também para participações com alguns convidados, enfim, é isso, gente, uma excelente tarde de trabalho para todos nós. Kátia. Gostaria de dar as boas-vindas, né, àqueles que vão permanecer conosco, que estão nos assistindo nessa tarde, e a mim coube a função de mediar essa primeira sessão, que vai ser realizada de forma remota, que faz parte da segunda etapa, da segunda parte do colóquio, que teve início no dia 11 de março, na UERJ,
de forma presencial. Essa sessão a gente está contando com a participação de 3 professores: professor José Damiro de Moraes, professora Maria Zélia Maia de Souza e o professor Felipe Lameu dos Santos. Então, para iniciarmos essa sessão, primeira sessão remota do colóquio, nós vamos passar a palavra para o professor José Damiro, que possui doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira. Agradeço o convite ao Gondra, Aline, a todo que Paulo, as pessoas que entraram em contato, que me convidaram para participar do colóquio internacional. E vou fazer uma apresentação aqui, colocar algumas questões, né, que fazem parte da minha trajetória de pesquisa e que envolve o pensamento anarquista e no campo da educação e as práticas e as ações que eles desenvolveram, que esses ativistas anarquistas desenvolveram durante esse período aí que eu fiz o recorte. Encerro dizendo que os anarquistas, ao confrontarem o Estado brasileiro, não saíram derrotados nem superados por novas organizações e partidos, né? Porque existem algumas leituras que indicam isso, né? Alguns autores. E eles não saíram derrotados nem superados pelas novas organizações e partidos que almejavam tomar ou reformar o Estado. Pelo contrário, suas críticas à educação permanecem e muitos dos seus conceitos vêm sendo incorporados em teorias e práticas educacionais. A autogestão, autonomia e liberdade continuam a inspirar os debates e iniciativas da pedagogia atual. É isso, eu agradeço, obrigado. Dando sequência, então, à apresentação, agora a gente vai passar a palavra para a professora Maria Zélia, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigada. Eu não vou ver vocês, né? Porque a minha tela está cheia aqui. Mas, assim, quero agradecer muito a organização do evento, o convite, e é com muita alegria, né, que eu estou aqui participando desse evento, cumprimentando a todos, saudando a todos e todas que estão aqui na telinha, compartilhando conosco esse momento tão rico de reflexão. Muito obrigada aos organizadores e a todos os presentes. Então, eu preparei um roteiro de apresentação aqui para cumprir aí o tempo, e espero que eu consiga. Não tenho muita segurança disso, mas vou me esforçar para isso. Intitulei o meu trabalho Emancipação Brasileira e Princípios da Boa Educação na Capital do Brasil, no período de 1827 a 1839. Esse trabalho tem por objetivo inquirir os debates presentes nas páginas do periódico Aurora Fluminense, a fim de examinar motivações e concepções de educação e de educação política defendidas por Evaristo da Veiga, 1799 a 1837, principal editor do Aurora Fluminense. Considero ainda que intencionalidades comerciais marcaram presença na vida de Evaristo. Muito obrigada a todos vocês por essa oportunidade. E para finalizar as apresentações de hoje, nós vamos convidar o professor Felipe Lameu, doutorando do PROPED, bolsista CNPq, professor da Universidade de Castelo Branco. Boa tarde, gente. É um imenso prazer estar aqui hoje, colegas, professores de outras instituições, alunos de graduação, professores que me deram aula. É um grande prazer e agradeço muito por cada um de vocês terem reservado aí 20, 30 minutos ao que nós temos aqui para falar para vocês. Eu faço parte de um núcleo, né, que é o núcleo que a gente chamou de 1822, e esse núcleo tem como objetivo a relação entre educação e a independência.
Tá? E quem faz parte desse núcleo? É o coordenador, a Kátia, que é doutora aqui pelo Proped, nossa linda mediadora, o Rodrigo, mestrado, e eu, que sou estudante do doutorado. Nós vamos passar agora para as perguntas, né? Contando com a participação do Rodrigo, para direcioná-las aos nossos convidados. Então, agora é com você, Rodrigo. A primeira pergunta é para o professor José Adamiro, da professora Márcia Cabral, da pós-graduação da UERJ, pós-graduação em Educação da UERJ. Professor, essas escolas produziam materiais próprios para as aulas, certo? Livros, por exemplo. Esse material pode ser encontrado em algum arquivo específico no Brasil hoje? Quer comentar sobre esse assunto? Então, com você a palavra, professor Adamiro. Obrigado. Márcia Cabral, deixa eu falar para você. Tem os boletins da Escola Moderna de São Paulo, eles estão no CEDEM, né, no Centro de Documentação e Memória da Unesp. Né? Ali a gente vai encontrar os boletins, né, o jornal da Escola Moderna. História Universal, né, ele tem em português, e tem outras, são 2 volumes. E em espanhol, a gente pode encontrar, mas aí tem que fazer um pedido para a Fundação para a Fundação Ferrer i Guàrdia, é uma fundação catalã. A segunda pergunta para você, professor, é do Diego Orgel, de Almeida. Professor, poderia comentar se as concepções de educação entre o anarquismo passaram para a educação entre os comunistas? É uma boa pergunta. O que eu vejo assim, se a gente observar, estudar as atas das reuniões dos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, né, Primeira Internacional, a gente vai encontrar assim, a construção desses conceitos de educação, né? A próxima pergunta é para a professora Zélia, da Lohane Silva. Qual foi a maior dificuldade em trabalhar com jornais como fonte, tendo em vista o grande número de exemplares? Como você seleciona quais serão utilizados? Lohane, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Porque a dificuldade é imensa. Um volume muito grande de páginas, né? E assim, uma pesquisa para acontecer em muito tempo de dedicação. E aí a gente acaba, como pesquisador, envolvido em múltiplas tarefas, fazendo escolhas, né? Sim, pode falar. Só para a pessoa não ficar sem a resposta, né? Porque a pergunta foi interessante. Né? A pessoa pergunta quais são as relações entre educação física, educação moral, educação de ex-escravizados, escravizados e história do Brasil na nossa pesquisa. Terminando essa sessão, né, e gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos professores, convidados e de todos aqueles que prestigiaram o nosso evento nessa tarde. E a gente finaliza deixando o convite para a próxima sessão. Até o dia 25. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadíssimo mais uma vez ao Damiro, à Zélia e ao Felipe, né? E dia 25 nós estamos aí de volta.